Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz o seguinte, o texto bíblico: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Somente versículo 9 do capítulo 6. Você sabe, a Bíblia é a palavra de Deus que foi escrita por homens inspirados por Ele, não é? E que, portanto, a Bíblia é a revelação do próprio Senhor para as nossas vidas. Essa palavra, a Escritura Sagrada, ela é verdadeira, ela é inerrante, ela é extremamente prática. E o objetivo da Bíblia é nos ajudar a conhecer a vontade de Deus e seguir essa vontade na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você consegue... Eu fico maravilhado com isso. Eu não sei se você fica igualmente maravilhado com isso, né? Porque é uma verdade linda, no meu ver, e especialmente quando a gente está olhando para as cartas do Novo Testamento. Então, quando você pensar em um livro da Escritura Sagrada, e especialmente uma carta do Novo Testamento, você não deveria ter a imagem de alguém sentado no escritório, de alguém que está com a caneta na mão e distante daquilo que está acontecendo na vida do povo. Não é essa imagem que você deve ter, mas sim uma imagem de alguém que está caminhando entre o povo, de alguém que vê as dificuldades do povo, de alguém que percebe os problemas do povo e que conhece as aflições pelas quais o povo está passando. E foi por estar no meio do povo, foi por ver as dificuldades que eles viviam, foi por perceber os problemas que eles enfrentavam e por conhecer as aflições que os apóstolos escreveram as cartas. Que Deus escreveu as cartas através dos apóstolos. Então foi por estar no meio do povo que Paulo viu as dificuldades que os gálatas estavam enfrentando. Ele sabia quais eram os problemas que eles estavam enfrentando e, entre várias outras coisas que o Paulo escreve para os Gálatas, uma delas é essa: vocês não devem se cansar de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, o que Paulo percebeu, muito provavelmente, ao caminhar com esses irmãos, os problemas que ele viu e as sugestões que o Paulo deu para esses irmãos são os mesmos que se aplicam às nossas vidas nos dias de hoje. Porque a percepção bíblica em relação à vida das pessoas continua a mesma. Ou seja, a Bíblia, que é a palavra de Deus, continua escrutando os seres humanos em suas mais profundas intimidades e segredos. Você pode esconder a sua vida de todo mundo, mas de Deus não. Ela continua indo fundo e conhecendo você e revelando quem você é. Ela continua fazendo isso hoje, como fez há tanto tempo atrás. E os problemas que a gente percebe, os problemas que são apontados pela Bíblia no passado, são os mesmos que nós vemos hoje em dia. E, portanto, as sugestões que a Bíblia traz ou que a Bíblia oferece para resolver esses problemas percebidos, os problemas apontados, são as mesmas oferecidas em nossos dias. Então, Paulo olha para o pessoal, né, lá da igreja de Gálatas e vemos que eles estão enfrentando um perigo. E o perigo não é de se desviar do caminho certo, ou de dar ouvidos a alguma doutrina que seja errada. A preocupação de Paulo me parece que é algo muito sutil. Me parece que o que estava acontecendo aqui é que as pessoas estavam cansadas, elas estavam simplesmente fadigadas, mesmo que elas estivessem no caminho certo. Os gálatas poderiam estar na direção certa, mas estavam se arrastando pelo caminho, estavam cabisbaixos, estavam abatidos, prostrados, por exemplo. Então, Paulo percebe essas coisas e, dentre várias outras coisas, diz: irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então, esse era um dos problemas que os gálatas estavam enfrentando e pode ser um problema que nós estamos enfrentando hoje, que você esteja enfrentando hoje. Então, quando nós iniciamos a vida cristã, nós estávamos cheios de alegria, era ou não era? Você acabou de aceitar Jesus, foi para casa pulando de felicidade.
cheio de motivação, cheio de vontade. Mas o que aconteceu? Eu não te conheço. Não sei quanto tempo você fez essa decisão. Aí o tempo vai passando, né? E você toma consciência de que você, de repente, só está acostumado a essa vida. Não nos surpreendemos mais como no início. Toda a emoção que nos animava parece ter desaparecido completamente. Os nossos olhos não brilham mais. E esse é um dos maiores problemas que nós encontramos no trabalho missionário, por exemplo. Eu lido com muitos missionários, esse é um dos problemas, especialmente em missionários estrangeiros, né? Porque quando a novidade acaba, uma das coisas que tende a acontecer é a rotina, né? A mesma coisa todo dia, durante meses, durante anos. Então, a mudança de país para um país novo, entrar num projeto, aprender uma língua, fazer todas essas coisas para Jesus, porque eu amo Jesus, porque as vidas serão salvas. Depois de vários anos, fazendo aquela mesma coisa todo dia, bate o desânimo, bate essa tentação de se cansar de fazer o bem. E essa tentação pode ser agravada por algumas pessoas, né? Sabe, quando surgem aqueles problemas de relacionamento entre os irmãos? Não acontece nessa igreja, acontece nas outras que eu visito. Quando as pessoas nos ofendem, sabe, quando a pessoa nos ofende, quando surgem dificuldades e mais dificuldades com o outro, né? Quando somamos isso tudo, essas dificuldades, ao peso da falta de entusiasmo que já está na nossa vida, por causa da enfadonha rotina que a gente vive, a gente se cansa de fazer o bem. Mas a palavra de Deus diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se não desanimarmos. Então, nós temos diante de nós, irmãos, a responsabilidade de permanecer fazendo o bem. E a grande questão é como? Como permanecer fazendo o bem se nós estamos desanimados? Como fazer o bem quando nós estamos na condição de fadiga, de cansaço e de completa desmotivação? Como é que a gente continua fazendo o bem se nós nos sentimos cercados por uma profunda e intensa depressão espiritual? Como é que a gente faz o bem nesse estado? E eu gostaria de então sugerir algumas respostas que começam por alguns nãos que você deve dizer, segue para uma avaliação que você tem que fazer e termina com alguns princípios que você deve entender para que você seja ajudado e motivado a continuar fazendo bem. Então, primeira coisa são os nãos que nós devemos dizer. E o primeiro não é: diga não às vozes de desistir. O primeiro não que você deve dizer é a toda sugestão que vem de fora e principalmente aquela que está dentro de você. Sabe, aquela que diz assim: desiste, cara. Isso vai dar em nada, não. Larga a mão. Deixa isso para lá, larga isso. Entrega-se. Não fica lutando com essas coisas. Joga a toalha. A gente ouve isso de fora e a gente ouve isso de dentro, né? Então, essas vozes vão sugerir que você está cansado, que tudo isso é demais e que não existe outra coisa para você fazer além de entregar os pontos e desistir. E se você está cansado, meu conselho para você é: não ouça essas vozes, ok? A primeira coisa que você tem que fazer, não ouvir essas vozes. Sejam elas de fora, sejam elas de dentro. O que você tem que fazer é dizer para você mesmo: não importa o que aconteça, eu não vou desistir. Eu não vou entregar os pontos. Eu vou continuar fazendo bem para a honra e glória do Senhor. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Não as vozes que vêm de fora, não as suas próprias vozes, e dizer: eu vou continuar fazendo bem, eu vou continuar fazendo isso para o Senhor, para a honra e glória dEle. O segundo não que você tem que dizer é não à resignação. Então, há pessoas que entregam os pontos. Eu acho que você deve ter conhecido, de repente, um ou duas na sua caminhada que desistiram. Mas, sei lá, é a minoria, não é a grande maioria que desiste. Agora, um perigo maior que desistir é resignar-se, ou seja, é perder a esperança e o ânimo. Sabe? Algumas pessoas, e talvez seja esse o seu caso, não entregam os pontos. Você fala: eu não vou desistir jamais.
e você prossegue sem esperança e sem energia nenhuma. Isso é resignação. Então essas pessoas dizem, olha, eu perdi aquela alegria que eu tinha quando eu aceitei a Jesus, aquela motivação toda. E para ser bem franco, eu acho que eu não vou encontrar esse negócio nunca mais. Mas tamo aí. Eu não vou desistir não, eu não vou dar as costas a tudo isso, eu vou continuar. Então essa pessoa prossegue para cumprir uma obrigação. E de certo modo, quando você olha para isso, parece que é algo maravilhoso, né? Que essa pessoa está continuando, apesar do desejo, de repente, de desistir. Mas isso é uma tentação, irmãos, e isso é um problema, porque nos leva a fazer as coisas por mera formalidade e simplesmente por obrigação. A gente não faz mais porque a gente está ardendo de desejo de fazer aquilo, ou com brilho nos olhos, ou com paixão por Jesus. A gente faz porque a gente tem que fazer. Já ouviu aquela história, né? Não estou afim de ir para a igreja hoje, caramba, eu queria ficar em casa. Aí a esposa vira e fala, cara, você tem que ir, você é o pastor. Sabe, a gente fica se arrastando. Puxa vida, tem que fazer essas coisas. E faz simplesmente por obrigação, por performance. Entra no piloto automático. Então esse é um grande perigo. Segue-se em frente, mas o caminho é penoso, é cheio de dificuldades, e isso pode ser, de repente, aquilo que você está vivendo. Cansado de fazer o bem, você não vai desistir, mas você está se arrastando pelo caminho. Sem alegria, sem motivação, simplesmente cumprindo o protocolo. O terceiro não que você deve dizer são aos estimulantes, né? Os estimulantes artificiais. Deixa eu explicar isso. E porque isso é extremamente perigoso, irmãos, e pode ser que essa seja a sua realidade, pode ser que você esteja recorrendo a estimulantes artificiais para enfrentar as dificuldades de estar cansado de fazer o bem. E vocês conhecem muito bem esse negócio de estimulante artificial, né? Ela tem sido a ruína de muitos homens, especialmente no mundo corporativo. Eles lutaram, construíram uma boa carreira, uma boa imagem, mas de repente eles se encontram cansados, né? Não possuem mais a energia que eles tinham antes e não sabem mais o que tem que fazer a respeito. E aí nessa hora, alguém chega do lado deles e diz, olha, experimenta esse tônico aqui. Já ouviu isso? E todos os problemas com bebidas e drogas surgem exatamente aqui. Muitos bêbados começaram com apenas um gole, para ajudá-los a recobrar os ânimos e as forças. É só para eu ficar mais acordado aqui. E isso tem uma aplicação espiritual muito importante para nós. Nós não bebemos, né? Nós não usamos drogas, assim eu espero, mas de repente você está vivendo de estímulos de um novo projeto. Esse é o seu estímulo, um novo projeto, uma nova coisa que eu preciso realizar. Ou, de repente, o seu estímulo é a aprovação dos outros. Eu preciso da aprovação dos outros. Se eu não tiver a aprovação dos outros, eu vou ficar mal. E eu preciso de mais aprovação para que eu esteja bem. Você não está mais bem simplesmente porque você encontrou-se com Jesus. Não, isso não te basta. Você precisa, além de Jesus, de um projeto, além de Jesus, que as pessoas te aplaudam. Você precisa de, além de Jesus, algumas curtidas no Facebook. Algumas não, muitas curtidas no Facebook. Você tira uma foto, faz o selfie e você fica lá contando. Corre para lá e olha, caramba, fulano não curtiu ainda, e você fica preocupado com isso. E aí quando fulano curte, você gosta, então você se sente bem. Fica tranquilo. Eventos, acampamentos, retiros, vigílias. A gente se acostuma. Ou a gente busca essas coisas. Eu era viciado em uma coisa que eu chamava de quentinha. Não era qualquer oração, era aquela oração que arrepiava, sabe? E quando eu orava e não arrepiava, Deus não estava nesse negócio. Então a gente vai se acostumando com isso. E aí eu preciso ir na casa do irmão fulano, porque ele vai trazer uma revelação de Deus. Eu preciso ir lá. Eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida. Cara, lê a Bíblia. Tem um monte de coisa aqui que Deus vai te falar. Mas eu vivia nessa coisa. De ir até a casa do irmão fulano, porque ele era um profeta, e ele ia falar, olha, você precisa consertar isso na sua vida. Aleluia, glória. Eu voltava a sair de lá, eita, preciso voltar lá para ter esse estimulante. E eu vivia nessas. E pode ser que você esteja vivendo dessas, de eventos,
da curtidas das outras pessoas, de ir em lugares para se sentir vivo, né? E o efeito dessas coisas é exatamente igual ao efeito do álcool e das drogas para um viciado. Ou seja, ele desperta um entusiasmo naquele momento, mas depois você volta para casa e está vazio de novo, porque você está buscando uma fonte que não é pura, uma fonte que se esgota, e novamente você sente sede. Então, depender de estimulantes artificiais é uma tentação muito sutil, parece que você está fazendo alguma coisa legal, porque traz o seu entusiasmo, traz emoção que faltava, né? E você entende que era exatamente isso que você precisava, mas a verdade é que você está se desgastando cada vez mais, porque você está buscando ser cheio em uma fonte que nunca pode te encher. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então, quanto mais um homem recorre ao álcool ou às drogas, mais ele esgota a sua energia natural. E à medida que ele esgota, mais ele precisa de mais álcool e mais ele precisa de mais droga. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente começa a viver por estímulos espirituais, aquela coisa que a gente tinha no começo acaba, e a gente está sempre querendo, eu preciso ir ouvir, quem é que vai cantar, onde é que vai cantar? A gente precisa procurar essas coisas, porque aquele momento no nosso quarto sozinho não nos basta, não é suficiente, não alimenta. E a gente então precisa buscar essas coisas para nos sentirmos bem, para continuar animados a fazer o bem. Então diga não a esses estímulos espirituais. A outra coisa que você tem que fazer é uma avaliação. Né? Se nós estamos cansados de fazer o bem, dizer esses nãos que eu acabei de mencionar vão ajudar muito, mas existe mais, a gente pode fazer outras coisas. Então, depois de dizer não, as vozes internas e externas que falam para a gente desistir, depois de dizer não à resignação e de dizer não aos estimulantes artificiais, você precisa agora fazer uma autoavaliação. Então, pergunte-se, estou cansado de fazer o bem como estavam os Gálatas? Eu estou cansado de fazer o bem como estavam os Gálatas? Se sim, por que eu estou cansado de fazer o bem? Qual é a causa da minha fadiga para fazer o bem? O que me trouxe até esse ponto de marasmo espiritual em que eu me encontro? E essas perguntas são importantes, irmãos, porque a gente não tem como tratar uma condição antes de diagnosticar. Não tem como. A gente não pode dar um remédio antes de saber qual é o problema. Então, pode ter muitas respostas a essas questões. E você deve buscar essas respostas com seriedade, para que você encontre a raiz do problema. De repente você está desanimado, cansado, cansou de fazer o bem. Mas por que isso aconteceu na sua vida? Você deve buscar isso com seriedade. Eu quero sugerir algumas possibilidades, tá certo? E a primeira possibilidade é que nós podemos estar cansados de fazer o bem por causa do excesso de atividades. Então isso significa que nós não estamos cansados de fazer o bem, mas nós estamos cansados no fazer o bem. É possível que você tenha atividades demais na sua vida e que essas atividades estejam sobrecarregando os recursos físicos, acabando com as suas forças naturais. Deixa-me dar exemplo disso. Nós tínhamos um obreiro há muito tempo atrás, amava o Senhor. Foi uma coisa maravilhosa, como ele chegou no nosso contexto para servir o Senhor, e eu nunca vi alguém que se dedicava tanto. E levantava de madrugada, ia dormir muito tarde da noite, servindo e fazendo e acontecendo, indo para cá, indo para lá. Teve um momento que essa pessoa me acusou, eu fui dormir. Como é que você pode dormir? Eu falei, cara, eu trabalhei demais, eu estou cansado, eu vou dormir. Não, a gente tem que fazer. Eu falei, cara, não vou, de jeito nenhum, eu vou dormir. Vou dormir porque eu preciso dormir, eu estou mal, eu preciso dormir. Então, a história continuou. Depois de um tempo, a gente chegou para exortar esse irmão. Dizendo, irmão, você precisa parar, cara. Você está se matando. Você está fazendo coisa demais. Você quer provar o quê para quem? Jesus já veio, Ele não é você. Fica tranquilo, serve ao Senhor com alegria, mas, cara, fica tranquilo. Você precisa dormir, você precisa comer, você não está fazendo nada dessas coisas. Não, eu faço isso por amor ao Senhor, por amor ao meu Deus, eu vou fazer essas coisas. Cara, não demorou um ano. Não durou um ano. Ele não tinha mais forças para continuar fazendo bem. Não tinha mais forças. Pode ser o seu caso, né? E de repente, se esse é o seu caso,
está envolvido em coisas demais, o que você precisa é reduzir o número de atividades. É não parar todas as coisas. É falar, peraí, eu estou fazendo coisa demais, eu não tenho tempo para mim, para descansar, para minha família. Eu preciso parar um pouco, eu preciso tirar algumas coisas da minha agenda para eu ter tempo com Deus, para eu ter tempo a sós, para eu ter tempo para descansar. Porque muitas vezes a gente está cansado porque a gente está fazendo demais. Sabe, a gente se encontra fazendo muita coisa para Deus, mas passando pouco tempo com Ele. Já se viu assim? Fazendo um monte de coisa para Deus. Mas quando é que você esteve com Ele? Aí falta esse tempo. Não, eu estou fazendo isso para Deus, isso para Deus, isso para Deus. Tá, mas quando você esteve com Ele? Quando você parou para ouvi-lo? Quando você parou para que Ele falasse com você? Aí fala, não, cara, eu estou fazendo... Então, esse pode ser um problema. Muita atividade. Um outro problema pode ser que nós estamos cansados de fazer o bem porque nós estamos tentando fazer o bem com as nossas próprias forças. E aí, irmãos, é totalmente possível pregar, ensinar, cantar ou fazer qualquer outra coisa na vida cristã usando a nossa própria força ao invés de operar na força do Espírito Santo. É possível. Dá para pregar sozinho. Dá para cantar sozinho, dá para fazer qualquer outra coisa sozinho. E talvez nós estamos cansados de fazer o bem e sobrecarregados porque nós estamos tentando viver a vida cristã pelas nossas próprias forças. Deixa-me dar um outro exemplo disso. Não precisou de muito tempo para um obreiro entender que ele não podia ficar longe da Bíblia. Ele tinha uma tarefa e a tarefa dele era ensinar. E ele passou 20 dias longe da Bíblia. E ele começou a sentir um peso esmagador sobre a vida dele. Não demorou muito tempo para ele saber que ele não poderia fazer o que ele estava fazendo sem o apoio de Deus, sem a graça, sem a força do Espírito Santo atuando através da vida dele. Porque fazer o trabalho do Senhor, ou mesmo, irmãos, viver a vida cristã pelas nossas próprias forças é impossível. É impossível. Nós entramos nessa vida por meio da fé em Jesus Cristo, e é pela fé na dependência do Espírito Santo que nós precisamos continuar a viver essa vida. O trabalho de Deus é esmagador. Se você tentar fazer o trabalho de Deus na sua própria força, você vai ser esmagado. Você não vai aguentar. A gente tem visto isso em algumas, na missão e em algumas outras missões, a gente tem tido essa experiência. Gente tentando fazer o trabalho de Deus com a própria força. É esmagado. Vira uma chapinha, sabe? Acaba completamente, porque é demais, é pesado. Então, você entrou nessa vida com a sua própria força? Não, né? Foi pela força dele, foi pela fé nele. Então, continue a viver essa vida da mesma maneira, pela fé em Cristo Jesus. Nós podemos estar cansados de fazer o bem porque nós estamos com a motivação errada. Talvez a gente precise admitir que nós não estamos sendo motivados a fazer o bem para a honra e para a glória de Deus, não. A gente está muito interessado na nossa própria glória. Podemos dizer que, Deus seja toda a honra e toda a glória, mas a gente gosta de ver o resultado. A gente gosta de saber que os outros precisam de nós, a gente gosta de ser aplaudido, de ser louvado pelo bem que nós fazemos. E quando isso acontece, as atividades que nós fazemos, e não o Senhor, se tornam a motivação por trás do nosso coração, por trás das ações que a gente desenvolve. E quando essas ações não estão mais presentes, por alguma razão, a gente fica triste. Sabe aquela história de eu vou fazer isso para as outras pessoas verem? E o Senhor condena isso. Quando você orar, entra no teu quarto, ninguém tem que ver. Quando você jejuar, fica tranquilo, lava o rosto, ninguém tem que ver. Quando você der oferta, a tua outra mão não pode saber. É uma coisa que você faz para o Senhor. Essa é a motivação correta. Mas algumas vezes a gente faz algumas coisas para ser visto pelos homens. Uma motivação errada. E talvez a gente se canse. Por quê? Porque nós estamos fazendo pela motivação errada. Nós podemos estar cansados de fazer o bem porque nós criamos expectativas de que os frutos apareceriam rápido demais. Né? E essa é uma das expectativas que nós podemos criar. Nós percebemos uma situação, né? Somos crentes verdadeiros, percebemos uma situação, um problema, e aí, movidos por compaixão, gerada pelo Espírito Santo, a gente passa a ajudar alguém.
A gente passa a ajudar algum ministério dentro da igreja ou fora da igreja e a gente cria algumas expectativas sobre isso, né? Então, um tempo passa e as coisas não saem do jeito que a gente tinha pensado. O Célio veio falar da aba. O Espírito Santo me moveu e eu vou ajudar um garoto a sair dessa situação. E aí você começa, mas os frutos não aparecem. O garoto não produz fruto em uma semana, nem em 2, nem em 3 anos, nem em 5. Essa semana eu lembrei de um cara que a gente ajudava há muito tempo, chegou lá, e aí a gente voltou a ajudar o sujeito. Aí o Thomas deixou o sujeito, Josué, junto com umas coisas lá. O cara estava envolvido com drogas. E, a gente ajudava esse cara há muito tempo já. Aí o cara vendeu a nossa máquina de cortar grama, algumas outras coisas. Quando a gente chegou lá, não tinha o sujeito, não tinha nada das nossas coisas em volta. Imagina. Você fala, filho da mãe, eu estou te ajudando e você faz um negócio desse, o fruto não aparece. Não no seu tempo, não no tempo que você espera. E aí, de repente, você desanima. Eu fui muito encorajado por uma irmã. Estava conversando com a irmã no almoço, assim, a gente estava sentado, e a gente estava falando de oração. E essa irmã falou assim, eu oro há 20 anos pelo meu marido. Eu falei, hã? Como é que é? Eu oro há 20 anos pela salvação do meu marido. Eu falei, não, me explica esse negócio direito. Como é que a irmã não desfaleceu? Como é que a irmã não... Ela falou, Célio, Deus falou para eu orar por ele. E é isso que eu tenho que fazer. O resultado disso não está nas minhas mãos. A obediência ao que Cristo falou está. Eu falei, Jesus, isso não é possível. Como isso me pegou? E ela falou, e eu vou continuar orando. E talvez eu nunca veja o fruto. Mas eu vou continuar orando. Porque Deus me falou para orar. E eu vou continuar fazendo isso. Eu falei, que coisa incrível. Continuar fazendo bem mesmo sem ver o fruto. Porque a Escritura diz, né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher. Não é no nosso tempo. Então, se você está desanimado porque o fruto não está vindo, continua, meu irmão. Não desanima. Continua fazendo bem. É no tempo próprio que você vai colher, se você não desanimar. Então, não desanima, não. Fica firme. Continua fazendo bem, em obediência à palavra de Deus. Indo para o final, nós precisamos entender alguns princípios para nos ajudar a não desistir de fazer o bem. Quais são esses princípios? O primeiro é evolução. A Escritura se refere aos cristãos como bebês em Cristo e indica que nós devemos crescer até atingir a estatura de varão perfeito. Isto claramente indica estágios na vida, certo? Estágios. E assim como acontece na vida física, também acontece na vida espiritual, exatamente igual. Há fases, e por causa dessas fases existem muitas e muitas variações. Alguns cristãos se cansam de fazer o bem porque essas emoções desapareceram. Mas o que eles não entendem é que eles cresceram, que eles amadureceram, que eles estão mais velhos. Eles não são mais como eram antigamente. As coisas agora estão diferentes. E por causa disso ele acha que tem algum problema. Deixa eu dar um exemplo disso. A gente olha para uma criança, né? E diz assim, essa criança tem muita energia. Acorda cedo, vai dormir tarde. Essa criança é muito forte, eu queria ser como essa criança. Os adultos dizem isso normalmente. Como se a criança tivesse mais energia, mas isso é mentira. Quem tem mais energia é o adulto. Só que o adulto não é espalhafatoso. Ele anda calmamente, ele anda tranquilo. Dependendo do estilo dele, anda mais tranquilo ainda. Mas a criança não, a criança vem correndo e sai correndo e faz essa coisa toda espalhafatosa. A Maria Clara ontem, a gente teve um dia bem cheio, ela acordou mais tarde do que eu, a gente fez várias coisas, e no final do dia que nós estávamos voltando para casa, 10h30 da noite, saindo da casa da avó, a Maria Clara dormiu em 2 minutos. E eu dirigi mais 1 hora. Estão entendendo? A Maria Clara não tem mais energia que eu. Não tem. É diferente, só que às vezes você olha para você mesmo e fala, nossa, eu queria aquela energia. Meu irmão, você mudou. Agora você é um adulto, maduro. Você não tem mais aquela coisa espalhafatosa. Agora você está mais comedido. Não significa que você tem menos energia. Agora, se você quiser ficar buscando aquela coisa, aquela emoção, você se perde. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos entender. Nós crescemos como cristãos, amadurecemos. E isso muda a nossa relação com Deus. É uma relação mais madura.
O outro princípio é o de obediência. A Escritura diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Ponto. Obedeça. Simples assim. Né? Mas a gente tem a tendência de esquecer disso. Nós achamos que é sempre a mesma coisa. Mas não é. O que Paulo está dizendo é, eu quero lembrar vocês que vocês estão vivendo a vida cristã, e a vida cristã é uma vida de fazer o bem. A vida cristã é uma vida de fazer o bem. Mas normalmente nós dizemos que a vida cristã é uma vida de sacrifícios, uma vida dura, uma vida que nós temos que evitar uma série de coisas, e que a tarefa envolvida nessa vida é imensa. Mas a vida cristã não é uma tarefa, ela é a única vida digna de ser vivida. E ela é uma vida de fazer o bem, de continuar fazendo bem. Terceiro é visão. Nós temos que entender esse princípio. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher, se nós não desanimarmos. Então, se você se sente cansado e fadigado e acha que fazer o bem é demais, você tem que olhar para frente, meu irmão. Talvez para a eternidade. E entender que tudo que você faz aqui é uma antecipação de uma vida futura. Que nós estamos, por assim dizer, na antessala. As nossas alegrias, os nossos prazeres são apenas sombra daquilo que nós vamos desfrutar um dia. Apenas sombra. Quando nós estivermos ao lado de Cristo, para sempre. Então, não se canse de fazer o bem, porque você vai colher. Se você não desanimar, você vai colher. Se você morrer sem colher esse fruto, você vai colher esse fruto na eternidade. E é para lá que nós estamos indo, e é lá que nós devemos ter os nossos olhos. Os olhos do cristão têm que estar colocados em Jesus. E se você conseguir fazer isso, você não vai se cansar de fazer o bem. E você vai encontrar frutos incríveis esperando por você quando Ele te abraçar lá no céu. O outro princípio é identificação. E esse é o último. Nós não devemos deixar de fazer o bem, irmãos, porque nós temos uma vida de identificação com Jesus. Deixa eu compartilhar com vocês um texto de Neil Cole, de um livro chamado Igreja Orgânica. Ele diz o seguinte: se alguém quer ter uma vida tranquila, por favor, não se voluntarie para servir na Igreja de Cristo. Nós temos uma identificação com Jesus e ela envolve sofrimentos, incompreensões, tristezas e decepções. E mais importante que o Neil são as palavras da própria Bíblia Sagrada, não é? Que diz: lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. João capítulo 15, versículo 20. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho tivesse acontecendo. Alegrem-se, no entanto, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifica a Deus por meio desse nome. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. E a mesma 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 19 diz: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Você foi chamado para ser crente, cara. Você quer o quê? Um sofá, uma aguinha de coco, isso tem de vez em quando. Deus é bom, mas não espere isso o tempo todo. Se você entende esse princípio, você fica tranquilo. E você não desiste de fazer o bem quando os problemas chegam. Você fala: nossa, eu estou sendo um crente fiel, estou lendo a Bíblia todo dia, orando, jejuando, e esses problemas chegam até a minha vida. Não, você entende que é isso mesmo. Essa é a vida do cristão. E eu vou continuar fazendo o bem. Eu vou continuar vivendo essa vida. Não, fazer o bem implica em sofrimento. Mas talvez, como eu disse, você esteja buscando uma vida tranquila, sossegada, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. E aí isso não vai acontecer. E quando isso não acontece, você se desanima.
E aí, de repente, você se encontra cansado de fazer o bem. Mas olhe para Jesus. Peça perdão ao Senhor por ter se entregue à fadiga e ao cansaço. Olhe para a sua vida com essa perspectiva e, novamente, eu tenho certeza, você estará cheio de uma nova esperança, cheio de uma nova força, cheio de um novo poder e novamente animado com o privilégio e com o gozo da vida cristã. Uma vida que é uma vida de fazer o bem. Nós não nos cansamos de fazer o bem. É isso que a palavra diz para nós. Nós não deveríamos nos cansar de fazer o bem, pois no devido tempo nós vamos colher. Amém? Vamos recapitular rapidamente. Então a Escritura diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, tá certo? Se você está cansado, então você tem que fazer algumas coisas. Quais são essas coisas? Dizer nãos. Não à voz interna e externa que te diz para desistir. Não aos sentimentos de resignação e não aos estimulantes artificiais. Além disso, você faz uma autoavaliação e pergunta-se, por que eu estou cansado? Então eu dei algumas sugestões. Pelo excesso de atividades, você pode estar cansado, porque está fazendo o trabalho de Deus com a sua própria força, você pode estar cansado. Você pode estar cansado de fazer o bem porque está com a motivação errada, ou porque está criando expectativa que o fruto apareça rápido demais. E por final, você precisa entender alguns princípios. Evolução, você amadureceu. Obediência, obedeça simplesmente. Visão, tenha um olho no futuro. E identificação. Nós somos chamados para uma identificação com Cristo, isso implica em sofrimento. Então, essas dicas, irmãos, podem nos ajudar a andar em obediência à palavra de Deus. Então, se você estava desanimado, cansado, por favor, ouça essa palavra. Não nos cansemos de fazer o bem. Saia daqui motivado, injetado pela palavra de Deus e continue fazendo o bem. Por quê? Porque no tempo próprio você vai colher. No tempo próprio você vai colher. Se você não desanimar. E talvez você não veja a colheita, mas continue, persista, não pare de fazer o bem. Você entrou para a vida cristã, uma vida de fazer o bem. Então saia daqui e vá fazer o bem para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador. Pai, nos leva a isso, Senhor. Nos leva a isso. Quantas vezes nós nos cansamos no caminho? Quantas vezes, Pai, nos sentimos prostrados? Quantas vezes nos sentimos desanimados, Senhor? Quantas vezes nós desistimos de fazer o bem, nos cansamos de fazer o bem? Quantas vezes eu vivi isso na minha vida, Senhor? E quantas vezes essa palavra me exorta para continuar fazendo o bem, tendo os olhos fitos no Senhor. E eu não sei como é que está o coração dos meus irmãos aqui, o Senhor o sabe. O Senhor sabe aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfrentando um período de frieza e que, de repente, por causa dessas coisas, estão cansados de fazer o bem e estão, talvez, até dispostos a entregar os pontos. Fortalece eles, Pai, pela Tua palavra, que diz não nos cansemos de fazer o bem, que fala para que a gente continue fazendo o bem, olhando para o Senhor, persistindo na caminhada, sabendo que nós vamos colher um dia, entendendo que nós devemos dizer alguns nãos, entendemos que nós temos que avaliar algumas coisas nas nossas vidas, entendendo que nós temos que entender alguns princípios. Nos ajuda, Senhor, a continuar fazendo o bem, a continuar persistindo nessa caminhada, a continuar persistindo nessa vida, uma vida que é fazer o bem, uma vida que é não se cansar de fazer o bem. A vida cristã é isso, e nós entramos para ela por meio da fé no Senhor, e nós queremos continuar nessa vida. Então, anima e fortalece cada um dos meus irmãos, para que eles saiam por essas portas e façam bem, para que o Senhor seja glorificado através da vida deles. Em nome de Jesus. Amém.